em Isaías capítulo 41. Veja aquilo que está revelado pelo Senhor em sua palavra. Isaías capítulo 41, lerei os versículos 8 a 20. Convido também quem está na transmissão do culto a abrir a sua Bíblia e acompanhar aquilo que está escrito, aquilo que o Senhor nos dá por graça em sua bendita palavra. Isaías capítulo 41, verso 8 diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinhos espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira conjuntamente. Porei no ermo cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam. Considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel criou, e todos nós dizemos amém. Podem assentar, irmãos. O povo de Deus estava vivenciando um tempo de grande dificuldade, agora relatado pelo profeta Isaías. O povo estava na Babilônia, longe de casa. Jerusalém, a cidade de Davi, estava enfraquecida. Não havia perspectivas de futuro feliz. E o mais triste, irmãos, é dizer que o povo mereceu tudo isso. Aquele povo chamado por Isaías de vermezinho de Jacó, não é assim chamado porque Deus quis tão somente humilhá-lo, mas porque o Senhor quis mostrar quão pequena era a força de Israel quando Deus o escolheu para se tornar uma luz para as nações. Esse povo, vermezinho de Jacó, estava sofrendo pelas consequências do seu pecado. Leia o livro de Isaías, em especial o capítulo 40 e o capítulo 41, e você verá que o povo de Deus estava pagando pelo abandono da vontade de Deus. Deus não foi cruel, pelo contrário, Deus amorosamente disciplinou o seu povo ao retirar a sua boa mão de sobre Israel e permitir que Israel visse quão triste é a vida fora da vontade, dos planos e da mão de Deus. O que Israel fez? Envolveu-se com um pecado que é abominável aos olhos do Deus Santo, a idolatria. Israel rejeitou os profetas do Senhor, inclusive Isaías.
Foi punido fisicamente também por isso Isaías. Israel passou a praticar toda sorte de injustiça, a tolerar a imoralidade. Esse era o cenário triste daqueles dias por volta do século 6 a.C. Mas, ainda assim, esse povo exilado, cabisbaixo, reprovado por Deus, era povo de Deus. Assim como eu e você não deixamos de amar os filhos que disciplinamos. Pelo contrário, disciplinamos porque os amamos. Aquele era o povo de Deus e estava sendo disciplinado porque Deus o amava. Era alvo constante da ajuda do seu Senhor, ainda que não merecesse. Olhe para Isaías capítulo 40, no verso 2, quando por meio de Isaías o Senhor diz: falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. É em meio à desolação que o Senhor diz: vocês já receberam o suficiente para compreenderem que aquilo que praticaram contra mim foi grave. Vocês já receberam o suficiente para meditarem nos seus caminhos, para se arrependerem e, portanto, para provarem da minha bondade. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 6, a partir do verso 36, nós encontramos a palavra de Deus dizendo, uma oração de Salomão, segundo o livro das Crônicas, capítulo 6, verso 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Irmãos, cumpre-se aquilo que Salomão pediu ao Senhor. O povo de Deus decidiu pecar contra o Deus Santo. Decidiu fazer aquilo que os povos reprovados por Deus, vizinhos de Israel, fizeram. O povo decidiu escolher o pecado, ou escolheu o pecado. Mas diz a palavra de Deus que Deus, em sua graça, não se esqueceu que aquele era seu povo. E agora o Senhor estava dizendo: calma, parece que Babilônia é invencível, mas eu estou fazendo com que o rei Ciro da Pérsia seja o meu servo para enfrentar a Babilônia em benefício de Israel. Aliás, irmãos, a existência de Israel, até os dias de hoje, é uma demonstração muito clara de que a palavra de Deus não erra. Meus irmãos, Ciro levantou-se porque Deus o levantou. No caminho de Israel agora estava a perspectiva de volta para casa, porque Deus prometeu agora, por meio de Isaías, que ajudaria o seu povo a se reerguer. Vejam o capítulo 40 de Isaías, nos versos 10 e 11, quando o profeta diz: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Para nós que lemos hoje o texto bíblico, há alguma frieza nisso aqui. Precisamos pensar, irmãos, que Israel estava desmobilizado.
O povo estava humilhado. A Babilônia era o grande império daqueles dias. É nesse contexto que o Senhor diz: calma, eu virei com poder. Eu cuidarei de Israel como um pastor que põe as ovelhas do seu rebanho em seus braços, os cordeirinhos no seu seio. E eu cuidarei, amamentarei e guiarei com mansidão esse povo. Isaías 40, 29 a 31. Faz forte ao cansado. O Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com 4. As perguntas do Senhor são: quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isto? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Meus irmãos, o Senhor é muito diferente dos ídolos das nações. Nós lemos em Isaías 41 que o Senhor é aquele Deus que pode dizer ao seu povo: não temas. Ainda olhando para o capítulo 40, nós encontramos no verso 18 a pergunta: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Verso 22, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Agora veja ainda o que diz o verso 23, o verso seguinte: quem é Deus? O Deus de Israel é aquele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Você crê nesse Deus? Eu creio nele. Meus irmãos, esse Deus é descrito em Isaías 41, 7 como aquele que é diferente dos ídolos. Quem é o ídolo? Isaías 41, 7 é aquele cujo artífice anima o ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. O nosso Deus, diferentemente dos ídolos, que precisam ser fixados com pregos pelo artífice, é aquele Deus que soberanamente está sobre a terra, dirige a história e ajuda o seu povo. Sobre esse Deus que é o nosso ajudador, eu quero falar-lhes um pouco mais nessa noite. Deus, irmãos, é o ajudador do seu povo de tal modo que ele valoriza a aliança com o seu povo. Vejam Isaías 41, a partir do verso 8 que nós lemos, como a palavra de Deus diz que o Senhor se importa com o seu povo escolhido, servo meu, descendente de Abraão, meu amigo. Deus não se esquece da aliança um dia feita com o seu povo, ainda que o seu povo se esqueça disso. Ele é o ajudador dos seus escolhidos, é o ajudador daqueles que andam com ele, de quem é amigo dele, de quem é servo dele, de quem vive em comunhão com ele. O Senhor nosso Deus não abandona a aliança um dia firmada com o seu povo. Tu és meu servo, diz o verso 9, eu te escolhi e não te rejeitei. O que o Senhor está dizendo a Israel: a punição que te foi dada não significa que eu te rejeitei. Significa que eu te amei e te disciplinei. Porque é impossível que eu, Deus Santo, caminhe com um povo que ama o pecado. Então eu preciso te disciplinar. Mas eu não te rejeitei. Eu te quero transformado ao meu lado, porque tu és meu. Não temas, verso 10 diz, porque eu sou contigo. Não te assombres com a Babilônia, porque eu sou teu Deus.
Não temas o futuro, porque eu te fortaleço, eu te ajudo, estendo a minha mão direita, que é fiel, para te sustentar. Quando catástrofes, conflitos, guerras estouram, irmãos, o que os países fazem com os seus cidadãos? Isso me encanta. As embaixadas pelo mundo inteiro tratam de retirar os seus patrícios das zonas de guerra, de catástrofes naturais. Nesse triste conflito, iniciado por um grupo terrorista na Palestina, conflito com Israel, as embaixadas de diversos países, inclusive a embaixada brasileira, lutou para começar a trazer de volta os brasileiros para o Brasil, como os demais países começaram a fazer. Significa, meus irmãos, que se nós, gente falha, gente limitada, se nós somos capazes de nos lembrar do nosso povo, o Senhor se esqueceria do seu povo? Não. Deus é o nosso ajudador de tal modo que Ele valoriza o pacto que Ele tem conosco. Você deve dar graças ao Senhor nessa noite, porque Ele nunca te esquecerá. Porque Ele sabe quem é você. Ele conhece a sua identidade nele, em Cristo. Ele valoriza o pacto que um dia foi estabelecido a preço de sangue do Calvário, precioso sangue, com você. Dê graças a Deus, porque é impossível que Deus minta, que Deus se arrependa, que Deus erre. Ele não se esquecerá do pacto que tem conosco. Mas, irmãos, esse Deus que é o nosso ajudador é aquele que batalha contra os nossos inimigos. Veja o que nos diz a palavra de Deus a partir do verso 11. Em algum momento seriam envergonhados e confundidos os inimigos de Israel e reduzidos a nada. Irmãos, a Babilônia acabou. A Pérsia faliu, o nome sequer foi preservado. Olhem para o Egito, olhem para os impérios da antiguidade. Aconteceu ou não aconteceu o que a palavra de Deus diz aqui? Reduzidos a nada. Os que contendem contigo perecerão. E é impressionante como existe influência do povo judeu ou hebreu em toda a terra ainda hoje. O verso 12 diz: a quem peleja contra ti, em algum momento vocês nem acharão mais. Serão reduzidos a coisa de nenhum valor aqueles que fazem guerra contra ti. Por quê? Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, sou eu quem te ajudo. No verso 10, meus irmãos, o Senhor está prometendo, como lemos, proteger o seu povo, renovando as forças do seu povo. O que o Senhor está dizendo é: nenhum inimigo pode me vencer. Se eu zelo, se eu velo, se eu estou atento por minha aliança contigo, o povo que se levanta contra o meu povo em algum momento terá que sofrer as consequências do ataque ao meu povo. A ação do inimigo, irmãos, não é ilimitada. Satanás, que é o arqui-inimigo de Deus, não tem todo o poder. Um dos maiores erros que eu tenho encontrado em algumas declarações de alguns cristãos evangélicos é acreditarem, como na simbologia oriental, que o bem e o mal estão equilibradamente disputando espaço. Isso é um absurdo, irmãos. Quem disse que Satanás está ao lado de Deus, com igual poder, Deus para o bem e Satanás para o mal? O Senhor está acima, Satanás está abaixo, e um dia, diz a palavra de Deus, que ele será amarrado, e depois diz que ele será lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Não é possível falarmos que Satanás e Deus estão rivalizando, não. Deus, em sua sabedoria, tem permitido que ele tenha a oportunidade de agir com alguma liberdade, mas não com toda a liberdade. Quem disse a você que o crente não pode resistir a Satanás? Claro que pode. Nós temos o Espírito de Deus que nos dá poder para fugir, para resistir, para não cair frente a Satanás. E na verdade, todas as vezes em que caímos porque desobedecemos ao Senhor. Caímos porque deixamos de temer ao Senhor. Porque a ação do inimigo é limitada por Deus em seus propósitos. Satanás não pode tudo.
Satanás até pode muito, porque ele é um ser espiritual, mas ele não pode tudo. Deus guia seu povo em meio às batalhas, irmãos. Olhem para a igreja perseguida. É triste, eu sei. É duro, eu sei. Olhar para aquilo que acontece no Sudão, na Coreia do Norte, aquilo que acontece na Palestina, aquilo que acontece na Etiópia. É triste. Na China, em Cuba. Mas, irmãos, a igreja não deixou de existir nestes lugares. Eu estive 2 vezes em Cuba, 2 viagens missionárias. E num país em que o cristianismo foi considerado a opção de cidadãos de segunda classe. O cristianismo ou qualquer outra religião foi considerado uma prática de gente alienada. A igreja de Jesus Cristo jamais deixou de existir, pelo contrário, está fortalecida e continua crescendo. Ore pela igreja perseguida. Quem disse que Satanás pode tudo contra o povo de Deus? Devemos dar graças a Deus porque o Senhor batalha contra os nossos inimigos. Nós lidamos com muitos inimigos e, como eu disse, o mais terrível deles é Satanás, que é insistente, que ataca sem parar. Mas o Senhor promete cuidar do seu povo e reduzir a nada no tempo dele os inimigos do seu povo. Dê graças a Deus por isso, meu irmão. Dê graças a Deus porque Deus é glorificado nas vitórias do seu povo. A partir do verso 14 de Isaías 41, nós encontramos a palavra de Deus relatando os motivos para que Israel glorificasse a Deus. No verso 14 é dito que Israel deveria glorificar a Deus por suas fraquezas. Vermezinho de Jacó, o patriarca, que recebera o nome de Israel. Povozinho de Israel. Quem ajuda um povo pequeno e frágil? Deus. Deus é glorificado em nossa fraqueza. Há uma teologia, irmãos, esquisita e antibíblica em nossos dias, que não consegue ver a mão de Deus na enfermidade. Não vê a mão de Deus na dificuldade financeira. Não vê a mão de Deus na crise política. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que em meio às nossas lutas, Deus é glorificado. É quando nós dizemos que já não podemos mais coisa alguma, que o Senhor, em sua graça, se levanta e nós podemos reconhecer quem é que nos sustenta. Na fraqueza somos fortes. É pela graça de Deus que caminhamos. Deus é glorificado em nossa força, é o que diz o verso 15. A palavra de Deus diz que aquele povo pequeno, aquele povo frágil, cortaria montes, moeria montes reduzindo-os a palha. Quem faria isso? O Senhor. Deus é glorificado em nossas festas, quando vencemos. Verso 16. A vitória deve ser sempre tributada ao Senhor. Vocês padejarão. Padejar é com a pá levantar o trigo. O vento levará os inimigos e espalhará. Tu te alegrarás. Tu te gloriarás no Santo de Israel. Deus é glorificado nos milagres que nos acompanham, irmãos. A partir do verso 17, a palavra do Senhor narra que aflitos e necessitados às vezes não encontram água. A língua se seca, mas o Senhor não nos desampara. É aquele que nos dessedenta. Verso 18, diz a palavra de Deus que Ele é poderoso para abrir rios nos montes, fontes nos vales, açudes de águas na terra seca, no deserto. Verso 19, Ele é capaz de plantar árvores que necessitam de muita água no deserto. Cedro, acácia, murta, oliveira, cipreste, olmeiro, bucho, tudo isso. Deus é glorificado por todos aqueles que conhecem o povo dele. Verso 20, todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. O que a mão do Senhor fez? Preservou a aliança dele com o seu povo. Deu um limite aos inimigos do povo de Deus e deu ao povo de Deus muitas vitórias. Certo homem estava hospitalizado e ligado a alguns aparelhos. Foi levado então para uma enfermaria. E ele estava, porque ligado em aparelhos, limitado no leito do hospital. Mas naquela enfermaria havia um outro homem
hospitalizado há algum tempo e era um crente em Jesus. E aquele crente em Jesus, posicionado perto da janela, ficou sabendo da condição do novo companheiro de enfermaria. E aquele homem tão crente em Jesus decidiu animar o seu companheiro que estava abatido, enfraquecido, muito adoecido. E então todos os dias ao acordarem, aquele homem crente que estava ali próximo à janela dizia: meu amigo, tenha força, você ainda se levantará dessa cama e verá o belo dia lá fora. Ah, você verá os pássaros amarelos, vermelhos, azuis. Você verá as crianças com as suas mães brincando de bola, de boneco, de carrinho no parque da cidade. Ah, meu amigo, você verá a garoa ainda. Se anime, falta pouco tempo para que você possa ver as mangas que estão crescendo nas mangueiras. Ai, o céu azulzinho e as nuvens tão lindas, parece algodão doce. E meus irmãos, aquele homem que chegara ali cabisbaixo, muito enfermo, cada dia se animava e começava a desejar ver o dia e a vida lá fora, e aquilo lhe trazia entusiasmo, e ele começou a reagir, e os médicos diminuíram a medicação, e os médicos começaram a perceber que aquele homem estava reagindo com muita vontade de viver. E quando aquele homem estava muito bem, preparado agora para deixar os aparelhos e poder começar a caminhar pelo quarto do hospital, pela enfermaria, veio a triste notícia de que aquele crente em Jesus, que ficava próximo à janela, morreu. Aquele homem triste disse: não é possível que meu amigo morreu. Eu só estou vivo porque ele me encorajou a buscar a vida. E ele então se levantou e disse: mas agora eu verei tudo aquilo que ele narrava para mim. Eu quero ver tudo o que ele descreveu. E aquele homem se levantou e com algum esforço, com a ajuda de um andador, chegou à janela e eis a surpresa. Um grande muro branco. Depois da janela não havia nada além de um grande muro do hospital. E aquele homem chamou a enfermeira, chamou o médico e disse: por que construíram esse muro aqui? E o médico disse: meu senhor, me desculpe, mas esse hospital é um hospital antigo e esse muro sempre existiu. Não, não é possível. O meu companheiro, aquele que morreu ontem, narrava a vida bela lá fora. Não é possível que havia um muro. Disse: meu senhor, há um segundo problema na sua fala, porque ele era cego, ele não via nada. Como ele pode ter narrado tudo isso? E então a enfermeira, que cuidou tanto daquele homem, disse: ele era um cristão genuíno. Ele viu tudo isso pelos olhos da fé e ele não mentiu. Ele sabia que lá fora existe tudo isso. Levante-se daí e agora veja tudo que está lá fora, para além do muro. Olhe, meu irmão, para além do muro da sua vida. Creia que depois do muro está o jardim, estão as crianças, estão as belas e frondosas árvores. Creia nisso. O Deus de Israel, aquele que desafiou os deuses dos povos vizinhos, dizendo no verso 24: sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis, a abominação é quem vos escolhe. Esse Deus que no verso 29 de Isaías 41 diz: todos os deuses das nações são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Dentro só existe vácuo, vento. Esse Deus reafirma que só existe um que pode ajudar o seu povo. Ele mesmo, o Deus eterno, que é o nosso ajudador. Ele é o ajudador daqueles que nele confiam. Rendamos graças em adoração ao nosso Deus, irmãos. Hoje é dia de dizermos: Senhor, nós somos gratos pela salvação eterna. Nós somos gratos pelo teu Espírito, que nos dá poder para resistir ao inimigo. Nós somos gratos pelas muitas vitórias, pelo alimento na mesa, pela voz que levantamos e anunciamos as tuas grandezas a tantos, pela igreja que o Senhor nos tem dado, pelos irmãos,
pela contemplação das maravilhas da tua lei, a tua palavra que temos diante dos nossos olhos. A esse Deus, o Deus eterno, nosso ajudador, rendamos graças nesse dia com todo fervor, dizendo: nós somos vitoriosos, vencedores,